E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma entrevista que causou surpresa entre os torcedores cariocas, Zico, o ícone do Flamengo, fez uma declaração inesperada sobre o Vasco da Gama. Conhecido por sua identificação histórica com o time rubro-negro, o Galinho de Quintino afirmou que possui grande respeito e carinho pelo clube cruzmaltino. As palavras de Zico reacenderam a rivalidade entre as duas grandes forças do futebol carioca, mas também abriram espaço para reflexões sobre o impacto de uma figura tão respeitada no esporte em um momento de busca por renovação e reestruturação no Vasco. Zico, com sua trajetória brilhante como jogador e sua experiência como dirigente, fez questão de destacar a importância histórica do Vasco, exaltando o clube não apenas pelos seus títulos, mas pelo papel crucial que desempenhou no cenário do futebol brasileiro. A admiração de Zico pelo Vasco parece ser uma forma de reconhecimento da grandeza do time, que, apesar das dificuldades nos últimos anos, segue sendo um símbolo do Rio de Janeiro e do futebol nacional. As declarações do ex-jogador não foram apenas uma exaltação à história do clube, mas também uma chamada à reflexão sobre o momento atual. Em meio à crise administrativa e aos desafios dentro e fora de campo, Zico parece sugerir que o Vasco tem muito a oferecer, e que, com o devido respeito e união, o clube poderia recuperar a sua força no cenário nacional. Para muitos, suas palavras podem ser vistas como uma tentativa de incentivo, uma mensagem de que o clube precisa de mais apoio, dentro e fora do campo, para se reerguer. A fala de Zico também reacendeu discussões sobre uma possível ligação mais estreita entre o Galinho e o Vasco. Embora sua relação com o Flamengo seja consolidada, o respeito demonstrado ao Vasco pode abrir portas para futuras parcerias ou até mesmo uma colaboração maior com o clube de São Januário. Afinal, a imagem de Zico é universalmente reconhecida e sua contribuição ao futebol brasileiro vai além das cores de um time específico. A declaração de Zico gerou reações intensas nas redes sociais, e uma pergunta ficou no ar: o que pensam os torcedores do Vasco sobre as palavras do ídolo do Flamengo? Será que a torcida cruzmaltina vê com bons olhos o carinho e respeito demonstrados por Zico? Ou será que essa declaração, vinda de uma figura tão ligada à rivalidade histórica, é vista com ceticismo e até desconfiança? Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Por um lado, alguns vascaínos podem encarar a fala de Zico como um gesto de reconhecimento, um sinal de que, apesar da rivalidade, o clube tem seu valor no cenário do futebol brasileiro. Afinal, quem não respeita a história do Vasco, com seus títulos e sua influência ao longo das décadas? Mas, por outro lado, muitos torcedores podem questionar a sinceridade da declaração, já que Zico, durante sua carreira, sempre teve uma relação muito próxima ao Flamengo, e uma palavra ou gesto positivo para o Vasco pode ser interpretado como uma jogada de marketing ou estratégia. A torcida vascaína, conhecida por sua paixão fervorosa, certamente tem opiniões divididas sobre o assunto. Para muitos, a ideia de Zico colaborar ou se envolver com o clube de São Januário pode ser vista como uma esperança de que o ex-jogador, com sua experiência e influência, possa ajudar a reerguer o time, seja como um mentor ou um conselheiro. Mas para outros, qualquer ligação de Zico com o Vasco pode ser vista como uma traição à sua história com o Flamengo, o que só aumenta a complexidade dessa relação. De qualquer forma, a declaração de Zico coloca em pauta o futuro do Vasco e o papel dos grandes ídolos do futebol na construção da identidade e da trajetória de um clube. O que resta é saber se a torcida do Vasco conseguirá ver em Zico um aliado genuíno ou se a rivalidade histórica ainda pesará mais do que qualquer gesto de respeito. O que fica claro é que Zico, com sua visão experiente e apaixonada pelo futebol, segue sendo uma referência no esporte, e seu carinho pelo Vasco não é apenas uma declaração de respeito, mas uma oportunidade de fortalecer a história do clube e inspirar uma nova era. As palavras do ídolo certamente farão os torcedores do Vasco sonharem com um futuro mais vitorioso, enquanto a rivalidade entre Flamengo e Vasco continua a ser um dos maiores capítulos da história do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.